Amém, Shalom, Deus te abençoe, te convido a um momento de oração. Querido Deus, querido Pai, nós te exaltamos nessa noite, viemos aqui com esse único propósito, exaltar o Senhor, bendizer o teu nome, porque tu és Rei e digno de ser exaltado, tu és Senhor dos senhores, Rei dos céus e da terra. Nós te louvaremos todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, podermos meditar nas coisas do Senhor, aprender um pouco mais da tua santa palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Te convido a tomar a sua Bíblia em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 9, por favor. Nós vamos ler os versos 5, 6 e 10. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Diz assim a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Amém. Vamos orar. Deus, Pai Santo, Todo-Poderoso, graças por Tua palavra bendita e maravilhosa. Pai, ajuda-me a pregar a Tua palavra nesta hora com integridade, sem distorcê-la em nada. A Tua palavra é santa, ela é perfeita, ela é luz
para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Bem, estas são palavras do Espírito Santo ao homem mais sábio que já viveu nesta terra depois de Jesus. E este foi Salomão, o filho de Davi com Batseba, o terceiro rei de Israel. O primeiro foi Samuel, o segundo foi Saul e o terceiro rei foi Salomão, o homem mais sábio deste mundo. Autor do livro de Eclesiastes, autor do livro de Provérbios e autor do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Ele apresenta para nós duas verdades sobre a morte. A primeira verdade é uma certeza, e ele diz em Eclesiastes, uma certeza que nós não podemos controlar a morte. Isso está no capítulo anterior, no capítulo 8, no versículo 8, quando ele diz assim: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, e nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não há homem algum neste mundo que possa controlar o vento e que tenha poder ou domínio para controlar a morte, o dia da sua morte. Muitas vezes alguém em um leito de dores, de enfermidade, no leito de morte, recebe uma cura, e às vezes a pessoa fala assim: médico fulano de tal salvou a minha vida, me salvou da morte. Não, Deus usa da medicina, Deus usa dos médicos, sim, mas aquele médico apenas adiou o dia da morte. Todos nós passaremos por ela, ninguém tem o controle dela. E o homem é o único ser vivo da terra que tem esse conhecimento, que um dia vai morrer. As nossas células vivas do nosso corpo não sabem que vão morrer. Os passarinhos não sabem que vão morrer um dia. Os cachorrinhos não sabem que vão morrer um dia. A vaca não sabe que vai morrer. O único ser vivo do mundo que sabe que vai morrer um dia é o ser humano. É uma dívida que todos temos que pagar. Se por um lado existe a certeza da morte, por outro lado existe uma grande dúvida, uma grande incerteza. Quando será? Que dia será? Aonde será? De que forma será? Ninguém tem o domínio ou o poder da morte, senão apenas o Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é o Senhor da morte e da vida. Ele tem o controle e o domínio da morte e da vida. Mas Hebreus 9, capítulo 9, no verso 27, nos traz um grande esclarecimento em relação à morte. Diz assim a palavra de Deus: e como aos homens está determinado, ou seja, ordenado, a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E assim está ordenado ao homem, está
determinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, o julgamento. Ou seja, a morte não é o fim de tudo. Depois da morte tem o juízo. Depois da morte tem o julgamento. Morre-se uma só vez e depois da morte tem o julgamento. Alguns pensam que a morte é terrível. Alguns até têm muito medo da morte. Mas o pior é o que vem depois da morte. Isso deveria causar medo. O que vem depois da morte é o julgamento. A morte não é um ponto final, como está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disto vem o julgamento. 3 palavrinhas na Bíblia que são de muita importância, suprema importância: pecado, morte e julgamento. Essas 3 palavrinhas aparecem na Bíblia do começo ao fim e são de extrema importância para nós: morte, pecado, julgamento. Bem, mas alguns perguntam: qual é a razão da morte? O apóstolo Paulo responde para nós em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A morte entrou por um, mas ela passou para todos, porquanto todos pecaram. Ele ratifica em Romanos capítulo 6, no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Diga comigo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. São 2 realidades, 2 coisas antagônicas. O preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando alguém nasce, já nasce em pecado. Toda criança que nasce, já nasce em pecado. Quando alguém nasce, já nasce ordenado a morrer. Já nasce determinado a morrer. Quando alguém morre, já está destinado ao julgamento. Depois da morte, ele já está ordenado ao julgamento. E o homem faz tudo para tentar fugir dessa realidade. Mas é impossível. É impossível, não tem como fugir desta realidade. Eu conheci uma pessoa que trabalhava na área da saúde e ela recebeu uma proposta de um paciente certa vez que estava internado no seu estado de morte. E ele chamou essa pessoa e disse: olha, se você conseguir me ajudar a sair daqui com vida, se você me ajudar a não morrer, eu te dou de presente 40 cabeças de gado do meu rebanho. Para vocês terem uma noção de como as pessoas fazem de tudo para fugir dessa realidade, mas não há como. Uma outra realidade que pouca gente sabe é que existe um tribunal no céu.
Sabia? A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, no capítulo 14, nos versos 10 ao 12, diz assim: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha a palavra dizendo que lá no céu tem um tribunal onde nós compareceremos e cada um dará contas de si mesmo a Deus. Isso é muito sério. Pecado, morte e julgamento são as 3 palavras que aparecem na Bíblia do começo ao fim. São os 3 piores problemas do homem, os 3 maiores problemas do ser humano. Mas há uma boa notícia. Pastor, qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus Cristo tem uma solução para cada um desses problemas. Amém. Glória a Deus. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Glória a Deus por isso. A solução de Jesus para o pecado, qual seria? Jesus morreu para salvar-nos dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Qual a solução do Senhor Jesus para a morte? É que Jesus ressurgiu dos mortos para nos livrar da morte. Amém? Glória a Deus. A palavra nos diz em Romanos, capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que maravilha de notícia, em Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Então já vimos a solução do Senhor Jesus para o pecado, a solução que o Senhor Jesus tem para a morte. Agora vamos ver a solução que o Senhor Jesus tem para o julgamento. Ele virá novamente a este mundo para nos poupar do julgamento. Glória a Deus. Não virá mais para sofrer. Já veio para sofrer, já sofreu tudo que tinha que sofrer por causa do nosso pecado, mas agora virá novamente para nos livrar do julgamento, virá como juiz de toda a terra. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam pela salvação. Amém. Glória a Deus. Então, a grande realidade é que a morte é um pagamento que todos nós temos que fazer, é uma dívida que todos nós temos que pagar. A grande realidade é que não há homem nenhum
que tenha controle sobre o vento e controle sobre a morte, não tem como dominar a morte. A grande realidade é que são 3 os maiores problemas do homem: a morte, o pecado e o julgamento. A grande realidade é que há um tribunal no céu, diante do qual todos nós compareceremos, mas a boa notícia é que o Senhor Jesus tem uma solução para todos esses problemas. Diga graças a Deus. Amados, todo ser humano tem que passar por Jesus Cristo. Entendeu? Todo ser humano tem que passar por Jesus, tem que se encontrar com Ele. Quem não se encontrar com Ele aqui neste mundo como Senhor, quem não aceitar Jesus aqui como Senhor, antes de morrer, vai ter que encará-lo como juiz, depois da morte. Diga: Senhor, me ajude. É a maior realidade, a maior certeza. Todo mundo tem que encarar Jesus Cristo. Ou aceita Ele, ou passa por Ele como Senhor aqui nessa terra, ou vai ter que encará-lo como juiz lá depois da morte. Diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Olha como ele é a solução para o juízo, ele é a solução para o julgamento. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. O que as pessoas não entendem, o que a maioria não sabe, é que basta crer no Senhor Jesus, tê-lo como Senhor, confessá-lo como Senhor, entregar a sua vida para Ele. É só o que Ele pede. Não entra, nem passa pelo julgamento, não entra em juízo, mas passou desta vida para a vida eterna, sem entrar em julgamento. São 2 tipos de morte. 2 tipos de morte. O primeiro é a morte física, a morte do nosso corpo. A segunda é a morte eterna, a morte espiritual. Essa é a mais terrível das duas, porque a morte física, todos passamos por ela, todos têm que passar, até o Senhor Jesus passou por ela. Mas a morte eterna, a morte espiritual, nem todos precisam passar por ela. Basta crer no Senhor Jesus, basta tê-lo como seu Senhor. A salvação não é apenas uma coisa que nós esperamos. Salvação não é um objeto de esperança lá para o futuro. Não, a salvação é algo que nós podemos ter hoje, aqui, neste momento, através de Cristo Jesus. Diga graças a Deus. A salvação já é uma realidade presente neste momento para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Agora, uma pergunta que sempre fazem é a seguinte: quem não é batizado nas águas também é salvo? Essa é uma pergunta que ocorre com muita frequência. Pastor, quem não se batizou nas águas, morreu sem ser batizado, também será salvo? Amados, em primeiro lugar, precisamos analisar que o batismo nas águas é um mandamento do Senhor Jesus para todo crente.
E se é um mandamento do Senhor, nós devemos cumprir. Aliás, são 2 mandamentos que ele deixou para a sua igreja. São 2 ordenanças: o batismo nas águas e a Santa Ceia. E até o Senhor Jesus foi batizado nas águas, mesmo sem nunca ter pecado, mas ele foi batizado nas águas para deixar-nos o exemplo. Mas o batismo não é condição para a salvação. O batismo nas águas não é uma exigência para a salvação. É um mandamento do Senhor Jesus para nós, mas não é uma exigência para a salvação. E qual é a grande prova disso? Como é que eu posso afirmar isso com tanta convicção? Através da palavra de Deus, que diz em Romanos 10:13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Ainda no livro do profeta Joel, no capítulo 2 e no verso 32, também a mesma coisa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a maior confirmação de tudo isso que eu estou dizendo é o exemplo do ladrão que se arrependeu na cruz, no último momento de vida, invocando ali o nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então, respondendo para ele, disse: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Era um ladrão, era um criminoso, certamente não havia sido batizado, mas invocou o nome do Senhor Jesus, mesmo que no último instante da sua vida, e o Senhor Jesus então prometeu a salvação para ele. Diga graças a Deus, louvado seja Deus. Embora todos nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, não precisamos ter medo do julgamento. Amém? Todos nós vamos ter que nos encontrar com o Senhor Jesus. A palavra de Deus vai se cumprir. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não precisamos ter medo do julgamento, porque o Senhor Jesus proveu para nós o livramento. Louvado seja Deus. Somente um grupo de pessoas deve ter medo do julgamento. Que grupo de pessoas é esse? O que rejeitar a oferta da graça da salvação oferecida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente aquele que rejeitar a graça do perdão, da misericórdia e da salvação que o Senhor Jesus oferece a todos, somente esse então deve ter medo. Queridos, a ressurreição de Jesus é para o crente o fundamento da esperança. Ele ressuscitou dos mortos. Isso é para nós a certeza, isso é a garantia que nós também ressuscitaremos um dia. É a certeza de comunhão eterna com Ele. A comunhão eterna, para sempre com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deixe que o seu coração fique vibrando com essa notícia. Alegre-se com essa notícia. Jesus Cristo veio para resolver os 3 maiores problemas do homem: a morte, o pecado e o julgamento. Jesus veio para solucionar de uma vez por todas. Visualize aquele dia, o dia que o Senhor estará vindo buscar-nos, buscar a sua igreja. Veja aquele dia pela fé, aquele dia brilhante, glorioso, em que a trombeta soará
o toque da trombeta vai soar e o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus Cristo vai romper, vai destruir toda a obra do diabo. Jesus Cristo vai romper com toda a tristeza, com toda a poluição, com toda a morte, com todo o engano, com toda a tentação, com toda a tribulação. A trombeta de Deus irá tocar, irá soar, o toque de despertar. E será um toque de despertar que vai despertar todas as pessoas de todas as épocas, de todas as eras. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Amados, essa certeza de comunhão com Ele é que nos deixa então aliviados, a saber que estaremos para sempre com o Senhor. A salvação é um dom de Deus. O que é um dom? Um dom é um presente. E você não dá um presente para alguém e depois pede de volta. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Louvado seja Deus. Os dons de Deus, eles são definitivos. Os dons de Deus são eternos. Ele já deu-nos este presente. E Deus não muda. Deus nunca mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Glórias a Deus. Se você aí de vez em quando pinta alguma dúvida no teu coração em relação à salvação oferecida por Deus, não permita que Satanás venha colocar medo ou dúvida no teu coração em relação à tua salvação, porque o Senhor Jesus já garantiu lá na cruz do Calvário, morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quando vier pensamentos contrários ao que eu estou dizendo agora para você, saiba que é a voz de Satanás na tua mente. Satanás diz assim: não tem salvação, você pretende ser salvo, você não mudou em nada, você não vai ser salvo nada, você é um mal-humorado, você não é filho de Deus nada, você não tem jeito para você. Se Jesus voltar agora, você não terá salvação para você não. Saiba que esta é a voz do diabo na tua mente, porque a palavra de Deus nos diz, em 1 de João, capítulo 3, verso 20, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior. Aleluia, amém, queridos? Está dizendo para nós que a palavra de Deus que nos liberta deve prevalecer contra a palavra de Satanás que nos condena. Louvado seja Deus. Esta palavra que nós meditamos, que é a palavra que nos salva, que nos liberta, que nos absolve de toda a culpa, ela deve prevalecer sobre a voz do inimigo em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Ele é o nosso acusador, lembra disso. Ele não é apenas o inimigo de Deus, ele é o inimigo de Deus, inimigo nosso também. Apocalipse 12:10 diz que ele é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Amém? Diga: Deus é maior. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, te convido a um momento mais de oração nesta hora. Querido Deus, querido Pai, tributamos a Ti toda a honra que é devida, toda a glória, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos anima. Muito obrigado, Senhor. A Tua palavra nos diz em 1ª carta a Tessalonicenses, capítulo 4, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele,
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração de renúncia. Você pode renunciar tudo que eu vou pedir para você renunciar, mesmo que você não tenha nenhum problema com o que eu vou citar, mesmo que você não tenha nenhum sentimento ruim, mesmo que você não tenha nenhum tipo de voz de Satanás, de nenhuma acusação, mas nunca é demais você renunciar, você mandar embora todo o mal. Você estará também proibindo ele de qualquer acusação contra a sua mente, contra o teu coração. Em nome de Jesus. Diga comigo: Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, diga o seu nome. Eu ao seu renuncio a Satanás, o inimigo de Deus, e meu inimigo também. Renuncio a Satanás, que é o nosso acusador. Eu ordeno que bata em retirada. Renuncio, cancelo e declaro sem efeito toda e qualquer acusação de Satanás na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito nenhuma acusação do inimigo. Eu declaro a palavra de Deus em fé, que sou filho do Deus Altíssimo, sou servo do Deus Altíssimo, sou salvo pela graça em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para me salvar, pagando ali o preço do meu pecado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo no meio de nós. O Senhor Jesus veio a este mundo para me livrar dos 3 piores problemas, dos 3 maiores problemas: a morte, o pecado e o julgamento. A Ele eu dou glórias, honras e louvores, e agradeço ao Senhor Jesus por me aceitar como filho, por ter morrido por mim, por ter ressuscitado por mim, para me salvar. Glórias e honras eu dou a Cristo Jesus. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu vou ministrar a oração de encerramento. Depois eu gostaria de ungir a sua mente, a sua frontal, para que seja selado, declarado no céu, aquilo que nós estamos declarando aqui na terra também, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e orar também para você que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus bens, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, graças te damos por esse momento tão precioso que o Senhor preparou para nós, ouvirmos a tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Pai, eu oro pelos irmãos que não vieram, aqueles que estão em casa, aqueles que estão distantes. Oro por aqueles que estão passando por algum problema de enfermidade. Ó Pai, eu oro para que sejam restaurados pela tua graça, sejam curados, fortalecidos, em nome de Jesus. Pai, visita cada lar, aonde este vídeo chegar, onde essa palavra chegar. Visita, Deus, com teu poder e com tua graça, trazendo cura, paz nos relacionamentos, saúde, alegria, prosperidade, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. A ti damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Abençoa, Deus, cada centavo dos recursos financeiros que teus filhos têm dado, têm trazido na igreja, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para Ele em gratidão. Senhor Jesus, graças te damos por esses momentos. Nos conduza em paz agora de volta para casa, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.